o caipira abandonou noiva no altar e, dias depois, surpreendeu a todos com sua decisão. O sol nascia bonito naquele domingo, riscando o céu de um amarelo tão forte que parecia até dourar as telhas da igreja de São Bento. O sino repicava lá de cima, chamando o povo para a missa e para o casamento mais esperado do ano. As mulheres vestidas de cores vivas cochichavam entre si. Os homens ajeitavam o chapéu e as crianças corriam pelo pátio, rindo alto. O cheiro de pão quente da padaria da Dona Elvira se misturava com o perfume das flores que enfeitavam o altar. Era um dia de festa, de promessa e de fé. Todo mundo esperava para ver o caipira João, o homem que todos diziam ter o coração mais puro da vila, se casar com Maria Rosa, a moça que fazia até o vento se acalmar quando sorria. João estava bonito, de terno simples, mas com o olhar pesado de quem carregava o mundo nas costas. Enquanto esperava o padre terminar as últimas palavras da bênção, ele olhava para Maria com um misto de amor e angústia. O povo via um noivo nervoso, mas só ele sabia o turbilhão que dançava dentro do peito. A cada segundo que passava, o coração batia mais forte, pedindo para ele ouvir uma voz lá de dentro, uma voz que vinha quieta, mas firme, dizendo: "Não é por aí, João." Ele tentava calar esse pensamento. Pensava nos meses de preparo, nos olhares da vila, nas promessas feitas. Mas quanto mais ele tentava se convencer, mais a alma gritava que algo não estava certo. O padre começou a cerimônia com aquele tom solene, e a igreja inteira silenciou. O eco da voz dele batia nas paredes e voltava como se o tempo tivesse parado ali dentro. Quando chegou a hora do "aceita como sua esposa", o ar ficou denso. O silêncio era tão pesado que até o som dos passarinhos do lado de fora parou. Maria, de vestido branco e olhar doce, esperava o sim com um brilho no rosto que misturava alegria e esperança. João abriu a boca, mas a voz não saiu. O olhar dele se perdeu e por um instante ele viu toda a vida que teria ao lado dela. As manhãs, os filhos, o trabalho na roça, as risadas no fim do dia. Parecia bonito, mas dentro dele algo sussurrava que aquele futuro seria construído sobre uma mentira, e ele não podia viver assim. O padre repetiu a pergunta, mais suave dessa vez, achando que era só nervosismo. Mas João sabia que o que sentia era mais profundo. Era o coração pedindo liberdade para não enganar ninguém. Ele baixou a cabeça, respirou fundo e disse com a voz trêmula: "Perdão, mas eu não posso." Aquelas poucas palavras ecoaram pela igreja como um trovão. Maria levou as mãos ao rosto, sem entender. O povo começou a cochichar, e o som das vozes se misturou com o choro contido da noiva. O padre ficou sem reação. As velas tremularam com o vento que entrou pelas janelas, e até o sol, que enchia tudo de luz, pareceu se esconder atrás das nuvens, como se também tivesse ficado em silêncio diante daquele momento. João deu um passo para trás. Olhou uma última vez para Maria e saiu andando devagar pelo corredor. Os convidados abriram caminho, alguns com pena, outros com raiva. Ninguém ousou dizer nada. Ele passou pela porta da igreja e sentiu o ar frio bater no rosto. O cheiro da terra molhada, o canto distante dos galos, o estalar das folhas sob os pés, tudo parecia mais vivo do que nunca. Lá dentro, o barulho da confusão aumentava, mas ele só ouvia o próprio coração. Era como se, naquele instante, o tempo tivesse parado de verdade. O sol, que antes iluminava o altar, agora queimava o chão onde ele pisava, marcando aquele momento como um corte entre o que ele era e o que precisava ser. Enquanto caminhava pela estrada de terra, o caipira sentia o peso da decisão nas costas, mas também uma estranha sensação de paz. A vergonha vinha como um sopro, lembrando das bocas que iam falar, dos julgamentos, das histórias que iam inventar. Mas por dentro, uma voz suave lhe dizia que era melhor carregar a solidão da verdade do que o conforto da mentira. Ele sabia que tinha ferido um coração bom, mas também sabia que Deus não abençoa o que nasce pela metade. Aquele passo para fora da igreja foi o primeiro passo para dentro dele mesmo. Na vila, o povo comentava. As portas se fechavam,
Os olhares se cruzavam em cochichos. Alguns diziam que João tinha enlouquecido. Outros juravam que ele tinha sido possuído pelo medo. Poucos, quase ninguém, pensaram que talvez aquele homem simples tivesse apenas escutado o que o próprio coração dizia. E enquanto o sol começava a se esconder atrás dos morros, um novo silêncio se espalhou por São Bento. O tipo de silêncio que carrega perguntas que ninguém tem coragem de responder. O dia em que João abandonou o altar ficou marcado como o dia em que o sol parou na igreja. Não porque a luz se apagou, mas porque todo mundo ali, por um instante, viu a vida parar. E naquele instante, o caipira deu início à jornada mais difícil e verdadeira de sua vida. A de encontrar o motivo que fez Deus lhe apertar o peito para que ele tivesse coragem de não mentir nem para si, nem para quem amava. Na manhã seguinte ao casamento que não aconteceu, a vila amanheceu muda. As portas ainda se abriam devagar, como se o vento tivesse medo de espalhar o que todo mundo já sabia. O nome de João Caipira estava em cada conversa, em cada esquina, em cada olhar desconfiado que cruzava com o outro. Alguns diziam que ele fugiu por covardia, outros juravam que tinha perdido o juízo, mas ninguém sabia da verdadeira batalha que ele travava por dentro. Uma luta silenciosa entre o amor e a verdade, entre o que o coração queria e o que a consciência não deixava. João não fugiu por medo da noiva. Fugiu do peso de um sim que não nascia de dentro, e sim de fora, empurrado pela expectativa dos outros. Na noite anterior ao casamento, ele mal dormiu. Ficou sentado no alpendre da casa, olhando para o céu estrelado, com o coração batendo forte, como se algo ali dentro tentasse avisar que o caminho não estava certo. A lua clareava o terreiro e fazia sombra na cerca de madeira, e cada estalo do vento parecia uma pergunta sem resposta. Ele lembrava de tudo que viveu com Maria Rosa. Os dias de trabalho juntos, os sorrisos trocados na beira do rio, as promessas sussurradas embaixo do ipê amarelo. Era amor, sim, mas um amor que vinha junto com o medo, com a dúvida, com a sensação de estar prometendo algo que ele ainda não entendia completamente. E o caipira, do jeito simples e temente a Deus, sabia que casamento não se faz só com vontade, mas com verdade. Enquanto o povo dormia, João conversava com Deus em silêncio. Pedia um sinal, uma resposta, uma força para não errar o caminho. As lembranças do pai vinham à cabeça. Homem justo, que sempre dizia que mentira dita no altar pesa mais que pedra na enxada. E aquilo ecoava dentro dele como um martelo batendo no ferro quente da consciência. Quando o dia clareou, ele vestiu o terno com as mãos trêmulas, sentiu o cheiro do pano engomado e olhou para o espelho. O reflexo mostrava um homem pronto, mas os olhos denunciavam um coração cansado. A voz da mãe, lá no fundo da memória, ainda pedia para ele não envergonhar a família, e foi com esse nó no peito que ele entrou na igreja, tentando convencer a si mesmo de que o certo era seguir adiante. Só que o coração não se convence com lógica, nem com costume. À medida que o padre falava e as pessoas o olhavam, João sentia o peito apertar. Era como se cada palavra dita pelo padre fosse uma corda se amarrando em volta da alma dele. Ele via o rosto de Maria, tão puro, tão cheio de confiança, e o remorso vinha junto, como um soco no estômago. A cada segundo, o sim parecia mais distante, mais pesado, mais mentiroso. Ele percebeu que se dissesse aquela palavra, estaria traindo não só ela, mas a si mesmo. E foi nesse instante que entendeu. Às vezes, é preciso decepcionar o mundo para não decepcionar a própria alma. Quando pronunciou o não posso, a voz saiu embargada, mas verdadeira. E no fundo, ele sabia que aquele som seria o começo de uma nova dor. Não a dor do julgamento, mas a dor da liberdade. Porque a verdade dói mais no começo, mas cura lá na frente. Ao sair da igreja, o caipira não levou nada além do vazio e da certeza de que fez o que precisava. Mas a caminhada até o portão foi longa, como se o chão pesasse mais a cada passo. O olhar da mãe, parado, sem entender. O do padre, perdido. O do povo, cheio de espanto. Cada rosto era um espelho da consequência de sua escolha. Na estrada, o vento começou a soprar mais forte,
levantando poeira e lembranças. João caminhava sem destino certo, com o coração latejando, e as palavras "eu não posso" ecoando dentro da cabeça como um mantra. Ele sabia que aquilo custaria caro: a solidão, a vergonha, o falatório. Mas também sabia que Deus nunca deixou de abençoar quem tem coragem de ouvir o que o coração diz, mesmo quando o mundo inteiro chama de loucura. Enquanto andava, lembrou-se do versículo que o pai sempre repetia nas noites de domingo: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E pela primeira vez, ele entendeu o sentido disso. Liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que é certo, mesmo que doa. A cada passo, o peso da culpa se misturava com o alívio da sinceridade. João sabia que aquele "não" seria lembrado por muitos como uma vergonha, mas dentro dele começava a nascer algo novo, uma paz miúda, daquelas que brotam devagar, mas que ninguém pode arrancar. E ali, sozinho no meio da estrada, ele olhou para o céu e murmurou: "Senhor, se o caminho é esse, me dá força para aguentar o que vem." O vento respondeu leve, como se Deus tivesse ouvido. O caipira seguiu caminhando, e cada passo dele era um lembrete de que o amor verdadeiro não se mede pelo altar, mas pela coragem de não enganar quem se ama. O sim que não saiu naquele dia foi o mesmo que salvou 2 corações de viverem uma mentira bonita e uma verdade amarga. Às vezes, a maior prova de amor é ter coragem de parar antes de machucar alguém, com o medo de ficar sozinho. Após o dia em que João Caipira abandonou o altar, a vila de São Bento se dividiu entre olhares de espanto, cochichos e acusações silenciosas. O nome dele circulava de boca em boca, de porta em porta, como se cada repetição fosse mais pesada que a anterior. Alguns diziam que ele era covarde, outros que enlouqueceu. Ninguém, porém, parava para imaginar o que se passava dentro do coração daquele homem simples, que sempre trabalhou a terra com honestidade e respeito pelo próximo. João carregava uma verdade que o mundo não conseguia enxergar. Às vezes, o que parece fraqueza é, na verdade, coragem disfarçada de silêncio. Enquanto a vila comentava e julgava, João caminhava sozinho pela estrada de barro que levava ao rio. Cada passo levantava pó e lembranças. Lembranças de infância, de pais que ensinaram a viver com dignidade, de Maria Rosa sorrindo num dia comum. Ele se lembrava das noites de oração com a mãe, das conversas simples com o pai, e de cada conselho que dizia que a honestidade, mesmo quando dói, nunca atrai o coração. Mas ali, naquela estrada, ele sentia o peso do mundo todo em seus ombros. O julgamento alheio era quase palpável, feito uma sombra que o seguia a cada passo, sussurrando palavras que tentavam envenenar sua coragem. João sabia que se explicasse, ninguém entenderia. Palavras são frágeis diante de sentimentos que nascem silenciosos, invisíveis aos olhos alheios. O que ele sentia não podia ser medido por olhares curiosos ou fofocas de vizinhos. Era uma dor e uma certeza que só o próprio coração podia compreender. Ele se sentou à beira do rio, sentindo a água fria tocar os pés descalços, e respirou fundo, deixando que a brisa levasse parte do peso que carregava. O reflexo da lua na água parecia conversar com ele, como se cada onda dissesse que o caminho da verdade é solitário, mas necessário. Enquanto caminhava pelos campos, lembrava-se de Maria Rosa. Ela tinha direito de viver um amor completo, não um sim, dito por obrigação ou medo. E ele, João, sabia que o que poupava a ela naquele dia era o respeito mais profundo que podia oferecer. A vila não entendia, mas o coração dele não se enganava. Era como se Deus tivesse colocado aquela voz interior para guiá-lo, e cada vez que tentava silenciar, ela gritava mais alto, lembrando que a mentira, mesmo que bonita, corrói a alma. A pressão da vila era enorme. No mercado, algumas mulheres o olhavam com pena. Os homens balançavam a cabeça e comentavam sobre a coragem que ele deveria ter tido. Mas João não podia ceder ao que o mundo exigia. A voz do mundo era barulho, distração. A voz que importava era a que vinha de dentro, a que batia no peito e dizia que, para ser justo,
Às vezes era preciso perder a aprovação dos outros. Ele percebeu que o julgamento do povo era apenas sombra diante da luz da verdade que carregava consigo. Enquanto o dia passava, ele se refugiava no trabalho com a terra, nas tarefas simples, no cuidado com os animais. Mas mesmo ali, a mente não descansava. Cada gesto, cada passo, cada olhar que cruzava com alguém na rua lembrava-o do episódio na igreja. João começou a perceber que a solidão não era um castigo, mas um espaço sagrado para ouvir o próprio coração e discernir o caminho que deveria seguir. Ele aprendeu que silêncio, oração e reflexão têm força maior do que qualquer conselho que o mundo possa dar. Ao cair da noite, sentou-se novamente à beira do rio, contemplando o reflexo da lua e das estrelas. Pensou na coragem que precisava ter para voltar e enfrentar a verdade, seja qual fosse a reação do povo ou da noiva. Era um duelo silencioso entre o que ele devia aos outros e o que devia a si mesmo. E ali, no som da água corrente, João entendeu que a voz que o mundo não ouviu naquele dia era a mais importante. A voz de Deus e do próprio coração, pedindo para que ele fosse fiel àquilo que era certo, mesmo que isso significasse caminhar sozinho por algum tempo. Cada passo dali em diante seria uma prova de integridade, um exercício de fé e coragem, porque a vida, João sabia, recompensa aqueles que têm coragem de ouvir o coração em meio ao barulho do mundo. O julgamento, o escárnio, a confusão, tudo isso era passageiro. Mas a verdade que ele carregava, mesmo que invisível aos olhos de todos, seria eterna e libertadora. E assim, entre o sussurro do vento e o canto dos grilos, João Caipira aprendeu que ser diferente, mesmo incompreendido, é muitas vezes o primeiro passo para se tornar alguém verdadeiramente livre. Depois de dias desaparecido, João Caipira seguia por caminhos que poucos na vila conheciam. Estradas de barro molhado, cercas de madeira que rangiam ao vento, matas fechadas onde o sol mal passava entre as árvores. Cada passo era uma conversa silenciosa com Deus, uma tentativa de entender o turbilhão que habitava seu coração. Ele não ia embora por covardia, mas para se encontrar, para ouvir a própria voz que, até aquele momento, se perdera entre as expectativas alheias e o barulho da vila. A cada curva da estrada, ele sentia o chão pesado sob os pés, como se a terra quisesse lembrar-lhe que para cada escolha certa, há sacrifícios a pagar. As primeiras noites foram difíceis. Sentado à beira de um riacho, observando a água escura refletir a lua, João refletia sobre tudo o que havia acontecido. O coração dele ainda doía ao lembrar do rosto de Maria Rosa, a moça que sempre olhou para ele com confiança e esperança. Mas a consciência apertava mais forte. Ele sabia que continuar com o casamento seria trair não só a moça, mas a si mesmo e aos princípios que a fé cristã ensinava. As estrelas pareciam sussurrar, e o vento que passava entre as árvores carregava mensagens de que a solidão era necessária, que a reflexão era a única maneira de encontrar respostas verdadeiras. Durante o dia, João se ocupava com o trabalho na terra, em pequenas roças abandonadas e nos pastos de vizinhos distantes que confiavam em sua ajuda. Cada enxadada, cada cuidado com os animais, cada gesto simples servia como terapia para a mente inquieta. Ele observava o crescimento das plantas, o movimento do vento entre os galhos e entendia que a vida seguia mesmo quando ele sentia que tinha parado. Entre o barro e o silêncio, a natureza se tornava sua confidente, ensinando-lhe paciência, humildade e a beleza de encontrar respostas sem pressa. Ele também começou a escrever, rabiscando pensamentos em folhas de caderno, mensagens que talvez ninguém jamais lesse. Falava sobre medo, amor, coragem e fé. Em cada palavra, a dor de abandonar o altar transformava-se em compreensão e clareza. João percebeu que não precisava das opiniões alheias para validar sua escolha. Bastava ouvir a voz do coração e obedecer aos princípios que Deus colocara em sua vida desde pequeno. A solidão, que a princípio parecia castigo, tornou-se sagrada, um espaço para reconstruir-se e preparar o retorno que um dia aconteceria. Enquanto caminhava pelas matas e trilhas, João refletia sobre a fragilidade do mundo e a força da alma. Cada passo sobre o barro era um lembrete de que a vida exige sacrifício.
mas também que a verdade é mais leve que a mentira mais bonita. Ele se lembrava dos conselhos do pai, da mãe, dos amigos, e entendia que tudo o que havia aprendido até então era a preparação para aquele momento de decisão e autoconhecimento. O caipira compreendia que coragem não era gritar diante do povo, mas calar-se para ouvir o próprio coração e agir conforme a consciência. À noite, o canto dos grilos e o som distante de um corvo eram companhia silenciosa. Ele rezava, pedindo orientação, pedindo força para enfrentar o que viria, pedindo clareza para voltar quando a hora certa chegasse. O barro colava nos sapatos, a chuva às vezes molhava o corpo, mas nada era mais pesado que a angústia que ficaria se ele não tivesse tomado a decisão de ouvir-se primeiro. Entre a natureza, a oração e o silêncio, João começou a sentir a transformação nascer dentro dele. O homem que deixou o altar não era mais o mesmo. Agora caminhava com a certeza de que a verdade e a integridade valiam mais que qualquer aplauso da vila. E foi nesse tempo, entre o barro e o silêncio, que ele aprendeu que cada passo dado sozinho, cada escolha difícil, cada momento de introspecção, era parte de uma construção maior. Uma construção de coragem, fé e autenticidade. João Caipira descobriu que a verdadeira liberdade não vem da ausência de dor, mas da decisão de viver de acordo com o que se acredita, mesmo que isso custe incompreensão e julgamento. A cada amanhecer, o homem simples sentia-se mais próximo de si mesmo e mais preparado para enfrentar o mundo de volta, com um coração mais leve e sábio do que jamais fora antes. Após dias de caminhada e solidão, João Caipira encontrou um pequeno recanto perto de um lago escondido entre as árvores. A água límpida refletia não só o céu, mas também cada detalhe do rosto cansado e marcado pelas escolhas difíceis. Ali, diante do espelho da natureza, ele começou a encarar suas próprias feridas, lembranças e medos do passado que, por tanto tempo, estiveram escondidos no fundo do coração. Cada cicatriz, cada arrependimento, cada dúvida se tornou visível como se a água tivesse a missão de mostrar a verdade que ele ainda relutava em aceitar. Ele lembrou de sua infância simples, das lições do pai sobre honestidade e do carinho da mãe que sempre dizia que coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. João revivia o dia em que decidiu abandonar Maria Rosa no altar e sentia novamente o aperto no peito, o peso de desapontar o povo, de decepcionar quem amava, de enfrentar olhares cheios de julgamento. Mas agora conseguia olhar para esses momentos sem culpa, apenas com compreensão. Entendeu que amar não é cumprir promessas impostas, mas compreender o próprio coração antes de assumir compromissos que poderiam ferir a si e ao outro. Enquanto o vento soprava suave sobre a superfície do lago, João refletia sobre os medos que o haviam acompanhado a vida inteira. O medo de falhar, de não corresponder às expectativas, de machucar quem ama. Cada memória dolorosa que surgia diante do espelho da água parecia-lhe sussurrar que era hora de perdoar a si mesmo, de aceitar que a coragem de dizer não posso naquele dia havia sido o gesto mais profundo de amor e honestidade que poderia oferecer. Ele percebeu que sua verdadeira batalha não estava contra o julgamento da vila, mas contra as próprias inseguranças e a necessidade de se provar digno de viver uma vida autêntica. O reflexo do lago mostrava também a força que ele não reconhecia em si mesmo. Cada traço de cansaço e cada linha no rosto eram marcas de resiliência. Ali, sozinho, ele começou a se reconciliar com a própria história, entendendo que cada decisão difícil, cada momento de silêncio e introspecção, contribuiu para moldar o homem que estava se tornando. João viu que não precisava carregar culpa ou arrependimento, porque agir com verdade é um ato que transcende o tempo e as opiniões alheias. Durante horas, ele permaneceu observando a água, sentindo a luz do sol atravessar as árvores e iluminar pequenas flores à beira do lago. Aquela cena simples, quase sagrada, lhe trouxe uma clareza inédita. A vida, ele compreendeu, não é medida pelos aplausos
ou pela aprovação das pessoas, mas pela fidelidade à própria consciência e àquilo que se acredita ser certo. Cada decisão, mesmo que incompreendida, é um passo em direção à liberdade interior e à autenticidade. Ao final do dia, João se levantou, sentindo no corpo e na alma uma leveza que não sentia há semanas. O lago, silencioso e sereno, havia se transformado em espelho e mestre, mostrando que o amor verdadeiro começa pela verdade consigo mesmo. Ele sabia que, ao retornar à vila, sua jornada de autoconhecimento seria a base para enfrentar a sociedade, Maria Rosa e o próprio futuro. E naquele instante, o caipira entendeu que a coragem não está em agradar o mundo, mas em ser fiel àquilo que Deus colocou no coração de cada um. Depois de semanas de reflexão e autoconhecimento, João Caipira começou a sentir dentro de si que era hora de voltar à vila. A estrada parecia a mesma, mas cada detalhe que antes passava despercebido, agora carregava significado. O vento que soprava pelas árvores, o canto distante de um sabiá, o cheiro da terra molhada, tudo parecia lhe sussurrar que a hora da verdade havia chegado. Cada passo que dava em direção à vila era acompanhado de lembranças do altar, de Maria Rosa e do peso que carregava sobre a própria alma. Ele sabia que o retorno não seria fácil, mas a necessidade de encarar a vida de frente era maior que qualquer medo. Enquanto caminhava, João pensava em como iria explicar sua ausência e a razão de sua escolha. Não buscava justificativas para o povo, mas sim para Maria Rosa, que merecia ouvir a verdade do coração dele. A vila inteira estava cheia de expectativas, e o burburinho sobre seu desaparecimento já circulava entre as casas. Alguns diziam que ele havia enlouquecido, outros que tinha vergonha do compromisso, mas João carregava uma certeza silenciosa. Sua decisão fora guiada pela integridade, e agora precisava enfrentar as consequências com coragem. Ao se aproximar da igreja, ele viu o cenário que lembrava com clareza. O sino ainda lá, as flores ainda brancas, mas o altar vazio, silencioso, esperando que a história continuasse de um jeito diferente. Cada passo que João dava no pátio era um passo de reconciliação consigo mesmo, um ato de coragem e humildade. Ele percebeu que voltar não era apenas enfrentar o povo, mas mostrar que a verdade pode ser dolorosa, mas também libertadora. Sentia o coração pulsando forte e a mão tremia ao empurrar a porta da igreja, que rangeu ao abrir, anunciando sua presença sem que ele precisasse falar uma palavra. As pessoas começaram a notar sua chegada. Alguns se entreolhavam surpresos, outros murmuravam, tentando adivinhar suas intenções. Maria Rosa estava lá, silenciosa, os olhos arregalados e marejados, sem saber o que esperar. João respirou fundo e sentiu a necessidade de que tudo fosse simples e verdadeiro. Ele não precisava de cerimônias, nem de aplausos. Precisava apenas de honestidade e clareza. Cada passo em direção à noiva era um passo de fé, um gesto de amor que não poderia ser confundido com arrependimento ou medo. Ao chegar diante dela, João abaixou levemente a cabeça, respirou fundo e começou a falar com sinceridade, deixando transparecer cada sentimento que o levara a abandonar o altar dias antes. Contou sobre o medo, sobre o peso das expectativas, sobre a necessidade de se ouvir antes de prometer qualquer coisa. Cada palavra era carregada de emoção, mas também de calma e convicção. Maria Rosa ouvia em silêncio, absorvendo cada frase, cada nuance da voz do homem que amava, tentando entender a profundidade daquela decisão que parecia tão estranha aos olhos da vila, mas tão verdadeira para o coração dele. Enquanto o vento soprava suave pelas janelas da igreja, João percebeu que o retorno não significava apenas enfrentar o passado, mas também oferecer a oportunidade de um novo começo. Um começo construído sobre verdade, integridade e coragem. Ele sabia que a jornada até ali havia transformado sua alma, tornando-o mais forte, mais consciente e mais próximo daquilo que Deus esperava dele. A vila, por sua vez, começava a entender que aquele homem simples carregava uma sabedoria silenciosa que apenas o tempo e a coragem poderiam revelar. E assim,
Cada passo do caminho de volta tornou-se símbolo de transformação. João Caipira, que havia fugido para ouvir seu coração, agora retornava para mostrar que a verdade, mesmo quando solitária e incompreendida, é sempre o caminho mais forte. Caminhar de volta não era apenas geografia, era fé, humildade, coragem e amor. Tudo misturado em uma decisão que mudaria não só sua vida, mas a percepção de todos na vila sobre o que significa ser verdadeiro. Quando João Caipira finalmente se colocou diante de Maria Rosa, o silêncio da igreja parecia carregar toda a atenção acumulada dos últimos dias. Cada olhar trocado era carregado de emoção e expectativa. Maria Rosa, ainda vestida com delicadeza, segurava as mãos como se quisesse se proteger do impacto daquela conversa. João respirou fundo, sentiu o coração pulsando forte e percebeu que a coragem de enfrentar a verdade era maior do que qualquer medo ou arrependimento. Aquele encontro não era sobre desculpas, mas sobre honestidade, amor e compreensão. Ele começou a falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Contou sobre os dias de reflexão, sobre o peso que sentira ao perceber que o sim que deveria dizer não vinha do coração e sobre o quanto respeitava a sinceridade que Maria merecia. Lembrou-se dos ensinamentos de seu pai e da fé que a mãe cultivava, que a verdade liberta, mesmo quando dói. Cada frase saía com emoção, mas também com firmeza, mostrando que a decisão de abandonar o altar não foi ato de covardia, mas de integridade. Maria Rosa ouvia, o olhar marejado, tentando aceitar que aquele homem que ela amava havia escolhido a verdade, mesmo que dolorosa. Enquanto a conversa se desenrolava, João percebeu que perdoar a si mesmo e aceitar a dor de machucar quem amava era parte do crescimento humano. Ele explicou que amar verdadeiramente às vezes exige coragem para não enganar ninguém, nem a si mesmo. Cada palavra era um convite à compreensão e ao perdão. Maria Rosa sentiu o peso da honestidade e, mesmo com o coração ferido, percebeu a coragem que João demonstrava. Não era apenas um pedido de desculpas, era um aprendizado, uma lição de fé e respeito. O ambiente parecia respirar junto com eles. O vento que entrava pelas janelas movia levemente as cortinas. O sol refletia nos vitrais coloridos e cada detalhe parecia sussurrar que aquela era uma conversa sagrada, marcada não por vergonha ou raiva, mas por humildade e verdade. João falava de seus medos, de sua angústia e da necessidade de ouvir a própria voz antes de tomar decisões que afetassem outras vidas. Maria Rosa, por sua vez, sentiu que a sinceridade do caipira era maior do que qualquer dor momentânea. À medida que a conversa avançava, João percebeu que o perdão não era apenas da parte dela, mas também dele próprio. Ele precisava aceitar que sua escolha, mesmo incompreendida, foi guiada pelo que acreditava ser certo. Maria Rosa, depois de ouvir cada palavra, enxugou as lágrimas e sorriu levemente, mostrando que a dor podia se transformar em compreensão. O amor entre eles não se desfez, apenas ganhou outra forma, baseada na verdade e na maturidade emocional de ambos. O encontro se prolongou, mas cada instante foi um passo na construção de algo maior: respeito, fé e integridade. João sentiu que a coragem de enfrentar a verdade fortalecia sua alma, e Maria Rosa compreendeu que o amor não precisa de rituais ou formalidades para ser genuíno. Naquele momento, a vila e o mundo externo pareciam distantes. Só existia a verdade, o perdão e a coragem de ambos em seguir em frente com fé e serenidade. Ao final, João deixou a igreja sentindo um peso sair do peito. A conversa havia sido transformadora, não apenas para Maria Rosa, mas para ele próprio. Ele compreendeu que o perdão e a verdade andam lado a lado, e que a fé cristã se manifesta na coragem de agir com honestidade, mesmo quando o mundo não entende. Entre o silêncio e a luz que entrava pelas janelas, João percebeu que cada decisão difícil é um convite à maturidade e à transformação. O retorno de João Caipira à vila começou a provocar mudanças silenciosas que ninguém poderia prever. Antes,
O povo cochichava, julgava e olhava com desconfiança. Agora, diante da postura firme e sincera do homem, o silêncio começou a se instalar. As portas que antes se fechavam com olhares curiosos, agora se abriam com respeito contido. Cada passo dele pelas ruas de terra da vila carregava a sensação de que algo maior estava acontecendo. Algo que ia além de fofocas ou julgamentos. A verdade estava sendo vivida ali, na presença de todos. João percebeu que, ao enfrentar seu próprio coração, o mundo ao seu redor começava a ouvir. Os vizinhos que antes falavam sem pensar agora se calavam, como se cada gesto do caipira transmitisse uma mensagem que palavras não conseguiriam expressar. Ele não precisava explicar nada. Sua presença, seu olhar e a serenidade de quem se mantém fiel à própria consciência eram suficientes. A vila, que vivia de opiniões e rumores, começou a compreender que a coragem não se mede pela aprovação alheia, mas pela integridade com que se vive. Enquanto caminhava pelas ruas, algumas pessoas se aproximavam, tímidas, curiosas, e faziam perguntas suaves. João respondia com calma, sem pressa, transmitindo a profundidade de sua experiência. Ele falava sobre ouvir o próprio coração, sobre coragem e fé, sobre a importância de agir com verdade, mesmo quando isso causa dor. Aos poucos, o burburinho deu lugar à reflexão. Os olhares de julgamento transformaram-se em reconhecimento silencioso da sabedoria que emergia de suas ações. Na praça central, onde todos se reuniam para conversar, João parou por um instante. Olhou em volta e viu rostos que antes murmuravam críticas agora atentos, absorvendo cada gesto. Ele sentiu que a vila, ao silenciar para ouvir, começava a aprender uma lição fundamental. Nem tudo que parece errado é fraqueza. Nem tudo que incomoda é insolência. Às vezes, o que desafia a opinião alheia é exatamente o que ensina mais profundamente sobre verdade, coragem e amor. Enquanto o dia avançava, João percebeu que a transformação não estava apenas na vila, mas dentro dele mesmo. O silêncio do povo funcionava como um espelho, refletindo sua coragem e reforçando sua fé. Ele entendeu que agir com integridade tem um efeito contagiante, que a honestidade sincera pode inspirar mais do que qualquer discurso elaborado. A vila estava aprendendo, mesmo que lentamente, que a verdadeira liderança se manifesta na coerência entre palavras e ações, na fé que move o coração e na coragem de viver conforme a própria consciência. No fim da tarde, quando o sol baixava por trás dos morros, a vila parecia mais calma, mais respeitosa, mais aberta a ouvir. João sentiu que a sua jornada de transformação, o período de solidão e reflexão, começava a dar frutos. As pessoas perceberam que a decisão de abandonar o altar, embora chocante, foi guiada por amor, verdade e fé. A vila finalmente se calava para ouvir. E nesse silêncio surgia uma lição que muitos demorariam a compreender, mas que jamais esqueceriam. Cada gesto de João, cada palavra dita com humildade, transmitia que a verdadeira sabedoria não exige aplausos, nem julgamento favorável. Ela se manifesta na coragem de viver de acordo com o coração e a fé, mesmo quando o mundo parece não entender. E foi nesse silêncio que o povo de São Bento começou a enxergar não apenas o homem, mas a verdade que ele trouxe consigo. Uma verdade que transformava não só sua vida, mas a vida de todos ao redor. Com o tempo, João Caipira começou a compreender uma lição que antes parecia distante e abstrata. O amor verdadeiro não se veste de branco, não depende de rituais ou aplausos, mas da sinceridade do coração. Ele olhava para Maria Rosa e para a vila, percebendo que cada gesto, cada palavra, cada decisão carregava a essência daquilo que realmente importa. O sim que não havia dito no altar não diminuía o amor que sentia. Pelo contrário, a sua honestidade reforçava a profundidade do sentimento. O amor que ele descobriu não era sobre convenções, mas sobre verdade, liberdade e respeito mútuo. Ao caminhar pela vila, observava os casais, os amigos e até os estranhos, e entendia que muitos vivem uma vida de aparências,
dizendo sim quando não sentem, prometendo sem compreender. João refletia sobre como a sociedade valoriza cerimônias e gestos externos, mas raramente ensina a valorizar a autenticidade do sentimento. Ele compreendeu que a coragem de negar o que não vinha do coração era, em si mesma, um ato de amor maior do que qualquer celebração. Ele pensava em Maria Rosa, que carregava uma mistura de mágoa e admiração. Ela precisou de tempo para perceber que a decisão dele, embora dolorosa, era uma prova de respeito e sinceridade. Aquele amor que não se vestia de branco era mais forte do que qualquer vestido ou evento social. Era baseado na liberdade de cada um, na integridade dos sentimentos e na certeza de que Deus guia aqueles que escutam a própria consciência. João sentiu que, ao escolher a verdade, estava construindo um amor que não seria efêmero, mas sólido, resiliente e capaz de resistir ao tempo e às dificuldades. Enquanto a vila voltava à rotina, ele percebeu pequenas mudanças ao seu redor. As pessoas que antes julgavam começaram a entender, mesmo que de maneira sutil, que coragem e sinceridade caminham juntas. O respeito pelo próximo nasce quando se reconhece que cada indivíduo tem o direito de agir conforme o próprio coração e fé. João Caipira viu que sua decisão, embora controversa, deixava um legado de autenticidade. Um exemplo silencioso de que o amor não se mede por rituais, mas pelo compromisso com a verdade. Ao observar o pôr do sol, ele sentiu uma paz inédita. O calor suave do final da tarde refletia sobre os morros e sobre a vila, como se Deus abençoasse aquela compreensão recém-descoberta. Ele entendeu que amar alguém verdadeiramente exige coragem, paciência e a capacidade de ouvir o próprio coração antes de se comprometer. O amor que não se veste de branco é aquele que respeita, liberta e transforma, capaz de gerar compreensão e crescimento, mesmo quando envolve dor temporária. E foi nesse aprendizado que João percebeu que a vida e o amor não se resumem a aparências ou rituais. O que importa é a essência, a sinceridade e a capacidade de agir com integridade, mesmo diante do julgamento alheio. O caipira finalmente compreendeu que o amor mais verdadeiro é aquele que nasce do respeito, da coragem e da fé. Um amor que se sente no coração e não precisa ser demonstrado com pompa ou cerimônia. Ele se preparava então para viver cada dia com essa nova consciência, entendendo que a liberdade do sentimento é o que dá valor à vida e às relações humanas. No silêncio da noite que caiu sobre a vila, João Caipira refletia sobre tudo o que havia vivido nos últimos dias. Cada escolha difícil, cada passo solitário, cada instante de coragem e reflexão culminava em uma compreensão profunda. A paz interior vale mais que o aplauso do mundo. Ele caminhava lentamente pelas ruas de terra, sentindo o frescor da brisa no rosto e ouvindo os sons sutis da vida ao redor. O coachar de sapos, o farfalhar das árvores, o murmúrio distante de um riacho. Tudo parecia conspirar para reforçar a clareza que brotava dentro dele. João percebeu que a verdadeira sabedoria não está em seguir caminhos já traçados ou em atender expectativas alheias, mas em ouvir o coração, respeitar a própria consciência e agir com honestidade e fé. Cada passo que deu desde o dia em que deixou o altar foi um aprendizado sobre resiliência, coragem e autenticidade. Ele entendeu que, para viver de forma íntegra, era preciso muitas vezes enfrentar a solidão, suportar o julgamento e permanecer fiel àquilo que se acredita ser certo. Enquanto contemplava a vila silenciosa, João sentiu que a transformação não era apenas dele, mas de todos que puderam testemunhar sua história. A coragem de agir com verdade criou uma onda silenciosa de reflexão e aprendizado entre os vizinhos, mostrando que as decisões difíceis, quando guiadas pelo coração e pela fé, têm poder de inspirar e libertar. Ele compreendeu que o amor, a vida e a integridade caminham juntos e que cada escolha verdadeira fortalece a alma e cria conexões duradouras com Deus e com as pessoas. O caipira sentiu uma leveza que não sentia há tempos. O peso das expectativas alheias, o medo do julgamento, a angústia de machucar alguém, tudo isso havia sido substituído por uma paz profunda.
Ele finalmente compreendeu que a vida é uma série de decisões, algumas dolorosas, mas todas necessárias para crescer e se transformar. Cada decisão guiada pela verdade é uma oportunidade de se aproximar da essência, da fé e da própria sabedoria. Antes de se recolher, João murmurou para si mesmo uma frase simples, mas poderosa, que resumia toda a lição aprendida. Mais vale o coração leve do que o aplauso do mundo. A frase, típica da sabedoria caipira, carregava toda a experiência vivida, a reflexão silenciosa, a fé, a coragem e o amor verdadeiro. Ele sabia que aquela compreensão permaneceria com ele, guiando suas escolhas futuras e inspirando aqueles que buscassem a verdade no coração humano. E assim, João Caipira concluiu sua jornada de transformação. Não precisou provar nada a ninguém. Não buscou reconhecimento nem aplausos. Seu maior triunfo foi a fidelidade a si mesmo, a integridade diante do amor e a coragem de agir conforme sua consciência. A vila aprendera, mesmo que silenciosamente, que a verdadeira sabedoria e a verdadeira liberdade residem no coração de quem escolhe viver com verdade, fé e humildade. A vida continua, mas o ensinamento permanece. A paz interna é o maior tesouro que alguém pode conquistar, e é isso que torna a existência significativa e plena.